finalizar, então, vamos finalizar essa disciplina Eclesiologia, doutrina da igreja, nesta nossa quarta aula. O objetivo é estudar a natureza, características e propósitos da igreja. E hoje, então, nós vamos ver o padrão da igreja para o Novo Testamento. Então, vamos dar uma olhadinha nesse assunto, introduzindo, dizendo o seguinte: finalizando o nosso estudo desta disciplina, ou nesta disciplina, queremos destacar a edificação da igreja como plano de Deus na terra. Então, vamos trabalhar esse assunto. A igreja como edifício de Deus. O que nós temos, então, que entender? Primeiro, o conceito de edificar. Edificar, então, significa transferir os ensinos bíblicos para o coração, a fim de que os mesmos se tornem vivos dentro de cada crente. A igreja é um templo espiritual edificado em Cristo Jesus, conforme Mateus 16:18. A edificação é manifestada pela exibição do caráter de Cristo na vida do crente. Lembrando que a igreja é um grupo de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus que vive segundo os seus ensinamentos. Então, um ponto importante que a Bíblia trata é a questão da edificação da igreja. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de dons espirituais, os dons espirituais eles têm esse objetivo, a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, esse conceito de edificar é importante, ou seja, transferir ensinos bíblicos para o coração de cada membro da igreja. E quando nós pensamos em edificar, nós devemos entender que a edificação, ela deve fazer parte de todos nós. Às vezes nós ficamos esperando que a edificação parta do próprio pastor da igreja. Entretanto, quando nós estudamos a questão dos dons espirituais, lá em Efésios nós temos os dons ministeriais. Efésios 4:11 fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esses 5 ofícios, ou 5 dons ministeriais, eles têm a função do aperfeiçoamento do corpo. Então, Deus concedeu esses dons à igreja visando o aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento é que leva também à edificação. Então, primeiro nós somos aperfeiçoados, por isso que nós precisamos estar enraizado numa igreja evangélica séria, dentro dos padrões de Deus, e então nós vamos sendo aperfeiçoados, e depois, então, com o aperfeiçoamento, nós vamos nos edificando. E essa edificação é exatamente o compartilhar os ensinos da palavra de Deus. Logo, toda a igreja, nesse sentido, cada membro deve estar empenhado em aprender a palavra. Veja só, o objetivo aí da edificação, a fim de que os mesmos se tornem vivos dentro de cada crente, ou seja, todos os ensinamentos da palavra, principalmente as questões doutrinárias, precisam estar bem estabelecidas dentro de nós, para nós não sermos levados por todo o vento de doutrina. Então, os ensinos, eles são importantes. E a igreja, devemos entender que é um templo espiritual, edificado em Cristo Jesus. Então, nós não temos mais aquela ideia do templo físico do Antigo Testamento. Então, quando nós falamos de tabernáculo de Moisés, como nós estudamos, o tabernáculo de Moisés, nada mais era do que uma estrutura física, com todos os seus materiais, segundo aquilo que Deus mesmo mostrou para Moisés. Depois veio o templo de Salomão. Também o templo de Salomão era uma estrutura física, foi construída. Então, tanto é que essas estruturas, elas acabaram. O tabernáculo de Moisés, com o tempo, ele foi se desfazendo. Houve a necessidade da construção de um templo que Salomão construiu, porém, também foi destruído, não pelo tempo ou pela natureza, mas pelo exército babilônico, quando os caldeus invadiram Jerusalém em 586 a.C. E o templo de Salomão, como nós sabemos, foi destruído. Depois ele foi reconstruído
pela equipe de Zorobabel, isso aí você encontra lá no livro de Ageu. Esse templo, o segundo templo, né, vamos dizer assim, que foi o templo de Zorobabel, construído sobre todas as bases do templo de Salomão, ele durou até os tempos de Jesus. E, na verdade, quando Jesus se encarnou, o templo que Jesus viu foi o templo de Zorobabel, porém reformado e totalmente reformado e reestruturado pelo Império Romano, através de Herodes. Herodes o Grande, por volta do ano 27 a.C., começou uma reforma completa no templo, visando fazer uma política de boa vizinhança com os judeus. E ele reformou o templo. Então, quando Jesus esteve em terra, aqui, ele viu aquele templo reformado. Porém, esse templo também foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, o que Deus está nos mostrando? Que o desejo dele nunca foi habitar em templos construídos por mãos humanas. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós recebemos os ensinos de que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós. Então, se nós somarmos cada crente, não é? Se nós reunirmos cada crente, nós vamos ter o quê? A igreja. Então, nós vimos o conceito de igreja local, o conceito de igreja universal. A igreja nada mais é do que ela é formada, então, por remidos, por pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. Então, não tem mais aquela ideia de que nós vamos ao templo para adorar a Deus. Não existe essa ideia mais no Novo Testamento. Nós nos reunimos como templo espiritual e onde nós estamos reunidos, aquele grupo de pessoas lavadas e purificadas com o sangue de Jesus, ali nós temos uma igreja com o objetivo de adorar a Deus. É diferente, por exemplo, de um time, de uma torcida de futebol que vai no estádio para assistir uma partida de futebol. Então é um grupo de pessoas também que estão com um objetivo ali, torcer para o seu time. A igreja é formada, então, por um grupo de pessoas remidas, pecadores que foram lavados e purificados com Jesus, e se reúnem com um objetivo. E o objetivo é dar o louvor, a honra e a glória ao Senhor. Então, a igreja é um templo espiritual. Isso é a igreja. Eclesia, como nós já vimos, os chamados para fora deste sistema, formando, então, um corpo espiritual, um templo espiritual, que é edificada em Cristo. E essa edificação faz parte de cada um de nós. Nós contribuímos para a edificação. Então, quando eu ministro, quando eu oro, quando eu estou ajudando espiritualmente os meus irmãos, eu estou ajudando na edificação do corpo de Cristo. Essa é a ideia de igreja. A edificação é manifestada pela exibição do caráter de Cristo na vida de cada crente. Então, eu preciso viver o Evangelho. E o viver o Evangelho é exatamente expressar o caráter de Cristo. O padrão estabelecido para cada um de nós é Cristo. Então, o padrão não é o pastor da igreja. O padrão não é o irmão X que é super espiritual. O padrão é Cristo. E assim nós vamos exibindo o caráter de Cristo na vida de cada crente, através da edificação. Então, essa é a ideia de edificar. Então, nós todos, cada crente em particular, faz essa tarefa, essa obra de edificação. Portanto, vale a pena refletir aqui que se eu, como membro do corpo, não estou edificando os meus irmãos, eu não estou cumprindo um dos objetivos de Deus. Segundo ponto, aí com relação à igreja como edifício de Deus e não um templo físico, é a questão da resistência que nós enfrentamos, resistência espiritual. Veja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que nós temos que entender aí? Veja, essa é uma afirmação neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, feita pelo Senhor Jesus para Pedro. Lá em Mateus 16, 18, nós temos essa narrativa.
Tal afirmação garante a vitória atual e final da igreja e de Cristo, não é? Contra os seus inimigos. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes nós achamos que nós devemos ficar de sobreaviso, nós devemos ficar na defesa contra o inimigo, esperando o inimigo atacar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Veja, ela está avançando, ela está crescendo, ela está cumprindo os propósitos e planos de Deus, e ela não vai respeitar nenhuma influência de Satanás. Então, todas as portas do inferno vão ter que ceder. Todas as portas do maligno não vão prevalecer. Então, o que vai prevalecer até o final é uma igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa no que tange à sua espiritualidade. Então, o crescimento, o exercício dos dons espirituais, dos dons ministeriais, isso vai trazer crescimento à igreja. A igreja vai sendo edificada de tal maneira que as portas do inferno, elas serão arrebentadas. Elas não vão resistir, elas não vão prevalecer. O que vai prevalecer é o avanço da igreja que o Senhor Jesus mesmo estará proporcionando para que ela possa cumprir o ID, cumprir a pregação do Evangelho, o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus. Então, esse é o poder e a autoridade que Deus tem delegado à sua igreja. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão. Muito bem, caminhando aqui no terceiro ponto. Veja, o caráter de Cristo manifestado no crente reflete a extensão desta edificação. Vou repetir. O caráter de Cristo manifestado em mim. O caráter de Cristo manifestado em cada igreja, em cada crente, ou melhor. O caráter de Cristo manifestado em nós reflete o crescimento, a extensão dessa edificação. Então a igreja, se cada membro não entender essa questão da manifestação do caráter de Cristo, se eu não entender que o caráter de Cristo precisa ser refletido, ou seja, precisa ser exalado da minha pessoa. Por exemplo, o sol ele vai refletir toda aquela luz. Essa é a função do sol. Bem? Então, a função do crente é refletir o caráter de Cristo. Então, eu preciso exalar o caráter de Cristo, o bom perfume de Cristo, como Paulo fala. Então, na letra A, o que nós temos? O crente vive para agradar a Deus. E aqui um grande desafio para nós, porque nós sabemos que a nossa carne, a natureza humana, a natureza que nós herdamos de Adão, nós sabemos que a conversão, o novo nascimento, através do novo nascimento, Deus coloca em nós a natureza divina pelo seu próprio Espírito. Entretanto, Deus não retira de nós, crentes, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. Então, agora, cada crente tem, de um lado, a natureza divina e do outro, a natureza humana. Então, há uma batalha. E a nossa tendência natural é satisfazer a natureza humana. Não tem como. A não ser que nós tenhamos entendimento espiritual para que nós rejeitemos a natureza humana e exaltemos a natureza divina. Então, veja, se eu entendo que eu devo viver para agradar a Deus, a exclusividade da minha vida está no próprio Criador, em Deus, e não nas minhas necessidades básicas. Veja que é um grande desafio, porque da mesma forma que eu preciso agradar a Deus, eu também preciso atender às minhas necessidades. Agora, eu preciso me submeter a Deus para que as minhas necessidades sejam supridas por Ele.
E esse é o grande desafio cristão. Então, veja, no item A1 aí nós temos agradar significa gratificar totalmente. Então, eu passo a gratificar a Deus, inclusive meu louvor, minha exaltação é somente para Ele. Mesmo que os momentos sejam difíceis, o momento de dor, de sofrimento de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho, se nós entendermos que aquele sofrimento está debaixo do controle de Deus, nós vamos continuar exaltando, glorificando e gratificando totalmente a Deus. É como Abacuque enxergou isso. Ele disse o seguinte, que lá no final do seu livro ele vai dizer, mesmo que a figueira ou a videira não deu seu fruto, mesmo que os currais percam as suas ovelhas, o seu gado, e ele vai dizer, mesmo assim, eu me agradarei do Senhor, aquele que é o autor da minha salvação. Então, Abacuque se aproximou dessa visão clara de que não seria o conforto, não seria o sustento que deveria agradá-lo, mas ele esperar no Senhor. Isso é um desafio para nós, membros da nossa igreja, das nossas igrejas. Agradar vem do grego, euarestos, essa é a palavra, isto é, concordar plenamente, ser aceitável, agradável. Então, cada crente precisa entender isso. Então, no dia de hoje, como é que eu vou viver o dia de hoje? Eu estou com necessidades, aquelas necessidades me entristecem, eu me angustio, eu coloco aquela minha necessidade diante de Deus e, de repente, a solução não vem de forma imediata. E como que eu vou me portar diante de Deus? O padrão divino é mesmo que haja silêncio por parte de Deus. Mesmo que eu ache que Deus esteja ausente, eu preciso honrar e glorificar o Senhor da mesma forma. No item A2, veja só, o que nós temos aí? Né? Estamos no item 3, tá? Mas na continuidade aí, né? Vimos aqui no slide anterior o item A, que o crente vive para agradar a Deus, e agora nós estamos fazendo subdivisões. A1 foi o que significa agradar. Então agora o A2. Só é possível estar em plena concordância com Deus pela palavra, é claro. Então a palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola. Veja, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então é um ponto fundamental. Então, ouvir a palavra aí não significa apenas ouvir literalmente, como nós estamos ouvindo agora nesta aula, ou numa pregação, ou eu coloco no audiobook, por exemplo, no meu celular e começo a ouvir a palavra. Não é somente isso. É a leitura, é o estudo, é a meditação. Então, isso vem para trazer o quê? O meu crescimento na fé. Então, eu preciso alimentar a minha fé. Voltando à questão da natureza humana e da natureza divina. A natureza humana, ela não quer se submeter a essa forma do trabalhar de Deus. Então, é a natureza divina que vai me levar a buscar a palavra. Então, a ouvir a palavra, a ler, a estudar, a meditar. Então, quando isso está em atividade na minha vida, a minha fé aumenta. Item A2.2. Poderíamos dizer que a fé é a convicção da concordância. Então, isso é fé. Então, você vai ficando cada vez mais convicto, você vai crescendo espiritualmente e você vai, então, se fortalecendo. Esse é o plano de Deus para nós. Então, o caráter de Cristo está sendo manifestado. Agora veja, ainda no item 3, o caráter de Cristo manifestado no crente. Muito bem, aí nós temos mais 3 subdivisões. Veja, as doutrinas apostólicas nos revelam o que Deus deseja a nós. É por isso que a igreja verdadeira, como nós estamos definindo, é aquela igreja que está
preocupada nos ensinos apostólicos. Então, a igreja verdadeira, ela tem como base de ensino não a ciência, não a neurociência, não as ideias humanas e filosofias vãs, mas ela vai buscar os ensinos através das doutrinas. É isso que a gente já aprendeu em Atos, capítulo 2, de 42 a 47, sobre a igreja de Jerusalém. Se você verificar lá as características daquela igreja, o primeiro ponto era: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, as doutrinas apostólicas, elas revelam o que Deus deseja de nós. Precisamos, então, entender essa questão e buscar e mergulhar nas doutrinas. É por isso que hoje tem muitas linhas doutrinárias que causam muita confusão na mente do crente. Então, precisamos entender e estudar as doutrinas apostólicas. Depois, Cristo, como fundamento, é o nosso modelo de vida. Então, nós temos um fundamento. E esse fundamento é Cristo. Então, nós temos um modelo, nós temos um padrão. E Deus tem como propósito que esse padrão seja alcançado. E nós não vamos alcançar isso sozinho, nós dependemos do Espírito Santo trabalhando em nós. Então, o fundamento, o nosso modelo é Cristo. Depois, as doutrinas apostólicas são aquilo que será edificado sobre esse fundamento. Então, nós temos Cristo como fundamento e as doutrinas como se fossem levantando pilares para estruturar todo o corpo espiritual que é a igreja. Então, uma igreja séria, ela tem essa preocupação e esse desejo de andar dentro daquilo que Deus estabeleceu. E aí vem mais uma questão importante, é o seguinte: o que se constrói sobre o fundamento pode ser obra realizada baseada na revelação, conforme 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Então, a revelação é, na verdade, a iluminação do Espírito Santo. Pela busca, nós precisamos buscar a verdade contida na palavra, e é o Espírito Santo que tem esse papel importantíssimo de iluminar, de trazer luz àquelas doutrinas, trazer luz àqueles assuntos importantes, para que tudo aquilo venha contribuir para o nosso crescimento, para a nossa edificação como igreja.